gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito legal e muito interessante. Na verdade é um assunto que eu amo falar, que é sobre os meus intercâmbios. Eu vou falar hoje só dos intercâmbios, falar do intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos e o intercâmbio que eu fiz aqui na Holanda. Então fiquem ligadinhos se vocês têm vontade de saber um pouco mais. Sem contar que vocês têm que saber que eu vou fazer uma comparaçãozinha básica entre a Holanda e os Estados Unidos e vamos falar, né, o que será que é bom num, que é bom no outro e qual que é o melhor. Eu não sei se tem um melhor não, mas enfim, vamos falar sobre as diferenças principais entre um e outro. Fica ligado, não se esqueça de curtir, de dar se inscrever aqui no canal e de olhar as outras redes sociais, o Instagram e o blog, tá bom? Não se esqueçam, me ajudem, por favor. Bom, gente, eu vou começar primeiro pelo programa de intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos. Primeiro ano que eu saí do Brasil porque eu precisava falar inglês. Não é só porque, assim, é legal morar fora e nada, não. Eu fazia turismo, eu sou formada em turismo e eu precisava falar inglês, eu precisava sair do Brasil de alguma forma. E nessa época, né, 2007, que foi quando foi a primeira vez, não era tanta gente que saía do Brasil para fazer intercâmbio. A maioria dos meus amigos tinham ido fazer high school, mas enfim, você não tinha tanta informação como a gente tem hoje em dia. Enfim, dada a largada de que eu queria fazer um intercâmbio, comecei a procurar, comecei a ir em várias agências e na época eu trabalhava com teatro, que eu amo, e eu ganhava dinheiro, né? Então dava pra eu investir em alguma forma. O que aconteceu? Na época que eu achei o programa de Au Pair, que foi o programa que eu fui para os Estados Unidos, eu falei, é esse, meu Deus, eu não preciso de tanto dinheiro, eu só preciso falar inglês um pouquinho e tá tudo certo. Esse negócio do teste inicial de inglês também dá um medo danado da gente de fazer, mas enfim, o meu deu tudo certo. Na época que eu fui pela STB. E foi um programa ótimo, as meninas me atenderam super bem, sabe? Foi um processo também super tranquilo e bem feito, sabe? Graças a Deus deu tudo certo. Mas o que eu precisava era de uma carteira de motorista. Só que a queridinha aqui não tinha carteira de motorista porque eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui e investi na minha carteira de motorista, tirei a minha carteira de motorista, né? Fiquei no processo da carteira de motorista no mesmo tempo que eu estava no processo de Au Pair. É um programa que te permite aí morar um ano na casa da família. Em alguns casos, alguns países têm a extensão do visto, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, você pode ficar por 2 anos como Au Pair. E é um visto que é muito bom, no meu ponto de vista. A família normalmente tem que te pagar por um curso, você vai morar na casa deles, você recebe semanalmente, né, o valor do programa. Oportunidade melhor do que essa, pagando tão pouco para viver um ano fora, ganhando dinheiro, né, praticamente não tem, principalmente para pessoas mais jovens que não têm muita experiência, então nunca vai sair do Brasil já com visto de trabalho fixo na sua área, entendeu? Tipo, isso é muito difícil. Claro que depois acontece muito, mas para sair do Brasil primeiro, essa é uma ótima opção, né? Ou então work and travel, enfim, tem outras opções, mas eu fui de Au Pair. Bom, chegando nos Estados Unidos, realmente, tudo que eu já tinha ido nos Estados Unidos 3 vezes, então eu já tinha uma ideia, 4 vezes, eu já tinha uma ideia do que era, de como que eram as coisas, mas mesmo assim foi tipo, uou! Cheguei nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ido a New York, pra mim foi assim, amazing, foi maravilhoso, eu amei assim cada segundo no início, sabe? Mas chegando na casa da família foi todo fofinho, eles foram me pegar no hotel, que é o hotel que depois do treinamento de Au Pair, e eles me levaram flores, me levaram um kit, tinha um kit da Victoria's Secret esperando em casa, eu acho que eles faziam isso com todas as Au Pairs, mas enfim. Foi um ano super gostoso, sabe, gente? Eu aprendi bastante coisa, vivi muita coisa e minha intenção principal era de morar nos Estados Unidos para aprender inglês. E foi exatamente o que aconteceu. Eu aprendi inglês. Sim, gente, porque a gente acha assim que a gente no Brasil, fazendo os cursos que a gente faz e, né, vivendo aquela vida de inglês que a gente vive no Brasil, que a gente fala inglês fluente, nossa, deixa aqui nas minhas costas que eu falo tudo. Não é assim. Time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Eu precisava falar muito bem pro meu trabalho e aprendi a falar muito bem graças à minha menininha que tomava conta de mim. Que eu tomava conta dela e ela tomava conta de mim. Ela não me deixava falar inglês errado. Então era tipo, se eu tentasse falar cheeseburger, ela falava Tracy cheeseburger, sabe? Regular,
cola, sabe? Tipo, era o tempo inteiro, bem sotaquezão americano. Ela não deixava eu falar errado. E até hoje eu tenho contato com ela, que é maravilhoso. Eu não vou te dizer que elas são mais difíceis ou mais fáceis, porque eu acho que depende muito de criança para criança. Mas de uma forma geral, o meu programa foi bem complicado, assim, para eu conseguir meio que educar as crianças que eu tomava conta, principalmente o dos meninos. Os Estados Unidos em si, ele é maravilhoso, mas assim, não é tão barato viajar dentro dos Estados Unidos. Então, eu fiz algumas viagens, a gente foi pra, ali perto, tipo, pra DC, pra Connecticut, pra Boston, e pra Las Vegas. Mas assim, eu também não tinha muito tempo pra viajar muito, né? Porque eu trabalhava toda semana e eu só tinha final de semana pra fazer alguma coisa. Fui viajar mais na época que eu morei, depois um ano que eu morei, né, sozinha. Mas isso é outro assunto, porque eu morei mesmo, não foi mais intercâmbio. Então, com relação à viagem, os Estados Unidos não é tão simples de viajar. Também fui pro Colorado na época, como au pair ainda fui pro Colorado. E é tudo maravilhoso, sim, mas você acaba não tendo tanta possibilidade, porque as coisas também são um pouco mais caras, né, lá nos Estados Unidos. Ganha-se melhor, mas também gasta-se mais em muitas coisas. Então, os americanos, eles também são um pouco mais diferentes do que as outras pessoas que eu conheci de outros lugares do mundo, né? Eles são bem, assim, cabecinha fechada, e com essa questão do inglês, de achar que todo mundo fala inglês, sabe? De achar que você mora na South America, você fala em espanhol. E, sabe, tipo, eles são são pessoas, assim, eu diria, um pouco mais ingênuas, de alguma certa forma, sabe? Eu nunca consegui falar muito com mulher americana, eu nunca tive aquele contato, aquele clique com mulheres americanas, mas todos os homens que eu tive contato foram sempre, assim, pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, solistas. Não só pessoas porque eles tinham interesse ou nada, não, mas é porque eu acho que eles são mais fáceis mesmo de lidar do que as mulheres americanas. Acho que eu sempre achei, não gosto de definir um povo ou né? Não gosto de definir nada, mas não era meu público favorito, sabe? As mulheres americanas. Nunca deu certo. Elas têm uma coisa de competição, assim, sabe? Então isso é muito complicado. Os Estados Unidos realmente tem essa coisa da consumição, sabe? Tipo, ele é um país completamente capitalista. As pessoas realmente consomem muito. Eu voltei pro Brasil com 45 bolsas. Eu era, assim, também um consumista master. Também eu ganhava bem depois, né? No meu segundo ano. A questão do inglês, realmente, não tem como a gente comparar, né, gente? No Brasil, a gente vive com o inglês americano. Então, quando você tá ficando com o inglês americano o tempo inteiro, e aí você vai, por exemplo, morar na Inglaterra, é um choque, sabe, danado, porque você é muito difícil, você tem todo o tempo que você quer falar I am standing in a line, sei lá, tô esperando na fila. Aí a pessoa nos Estados Unidos, na Inglaterra, oh, I'm standing in the queue. That's totally barbaric. That's wizard's chess. E quando chega nos Estados Unidos, a gente se sente um pouquinho mais em casa, é muito mais fácil de focar no inglês e aprender melhor, tá? Com relação à vida do americano, eu amava, porque eu também morava em Nova York, né, gente? Eu gostava bastante, eu me diverti muito, eu tive, sei lá, eu me entreguei muito ao meu ano de intercâmbio, sabe? Eu acho que pro intercâmbio dar certo, você tem que estar pronta e livre, leve e solta pra se dar pro programa mesmo, pra que dê certo. Por isso, a gente agora vem falar sobre a Holandinha querida do meu coração. Bom, gente, eu resolvi, né, que eu tava fazendo esse programa lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei, no meu segundo ano, arrasada, triste, eu falei, eu preciso sair do Brasil de novo. Aí eu procurei pra fazer, trabalhar em cruzeiro. Não deu certo, no fim, na última etapa, depois de eu já ter ido no Rio, ter passado em vários... Na última etapa de 5, eu não passei. Mas enfim, não me deixei abalar e falei, ok, vamos pro plano B, né? Que o plano B era fazer au pair de novo. Mas que seja um programa que a gente reza, que a gente não tenha que repetir. É muito bom, é maravilhoso, mas eu não gosto de morar na casa dos outros, sabe? Eu não gosto de dividir muito meu espaço, sabe? Mas enfim, isso é uma coisa minha, talvez você não tenha problema nenhum, mas enfim. Fui lá e procurei o programa de au pair de novo. Foi bom, foi maravilhoso. Na minha época não precisava de agência, mas hoje em dia, pra fazer au pair aqui na Holanda, precisa sim ter agência ou você ter passaporte europeu. Mas se você tiver que ter uma agência de novo, é o mesmo processo do programa dos Estados Unidos. Procura uma agência que te faça sentir bem. Procura uma agente que te passe responsabilidade, que te passe realmente, né, que você sinta que ela realmente tá ali pra você, que é muito importante. A gente tem essa necessidade de ter alguém que tá ali, tá ajudando a gente, né? Enfim. Aí escolhi uma família, porque eu já tinha tido programa de au pair, então eu
fui bem chata pra escolher uma família mesmo. Na época que eu vim foi em 2011, também tinha mais famílias do que tem hoje em dia. Hoje em dia a Holanda é muito pequena, então as meninas acabam esperando 2, 3 meses pra achar uma família. Eu, graças a Deus, tive família muito rápido, tive várias famílias que entraram em contato comigo, acabei fechando com essa família que eu vim morar. Essa família era maravilhosa, as crianças eram, tipo, muito fofas, independentes. Eles moraram muitos anos no exterior, eles moraram muitos anos na África, no Camboja. Então são pessoas que tinham muita história pra contar, sabe? Eu amava sentar com os meus hosts e conversar sobre a vida, saber mais, sabe? O que eles tinham feito e tal. Eles foram médicos nesses países, então eles têm realmente muita história muito gostosa pra dividir. A casa em si também, por exemplo, era já bem diferente do que as outras casas que você tá acostumado a ver, sabe? Tudo que era de decoração é decoração do mundo inteiro. Então eu dei muita sorte de achar pessoas completamente abertas e, sabe, tipo, de bem com a vida, sabe? Mas eu conheço várias meninas também que vieram pra cá e que acharam as crianças super mimadas ou a criança que, tipo, tava cagando pra você, sabe? Minha sorte também me deu muito bem com o menininho. O menininho, ele foi, assim, meu coração, minha vida, minha paixão. Amo ele. E a menina mais velha, ela já tava numa idade que é um pouco mais difícil da gente conseguir chegar perto, né? Da gente conseguir fazer aquele attachment, de se sentir perto. Mas enfim, foi maravilhoso. E a Holanda em si, gente, é um país muito gostoso. As pessoas aqui, as pessoas dos Estados Unidos, sim, tem uma grande diferença. Não dá nem, é muito bem difícil comparar os Estados Unidos com a Holanda com relação às pessoas, porque as pessoas na Holanda, elas são muito mais abertas, elas já viajaram muito, elas falam outras línguas. A maioria das pessoas que você fala, que você vem do Brasil, sabem que você fala português, elas sabem alguma coisa sobre o Brasil, além de samba, futebol e mulher, sabe? Então, assim, já tive muito contato com as mulheres holandesas. As mulheres holandesas são muito mais fáceis de lidar do que as mulheres americanas. E, enfim, de uma forma geral, sobre o povo, eu sou muito mais fã do holandês do que do americano. Claro que todas essas culturas são diferentes da gente, são as duas difíceis de você conseguir chegar lá dentro e ser amigo de verdade. Mas o meu contato com o povo holandês é muito bom, de uma forma geral, sabe? Eu acho que eles sentem que eu me sinto à vontade na cultura deles e que eu gosto. Então, eu realmente não posso reclamar. Claro que também tem gente chata em todo lugar. No mundo do Brasil não falta gente chata, mas, enfim... eu acho assim, o holandês um pouco mais fácil de lidar, sabe, as pessoas. Mas assim, você vem pra cá, você vai ser au pair aqui, o que você quer? Aqui, meu foco era viajar. Eu viajei meu ano inteiro, tipo, praticamente todo final de semana. Se eu não viajava pra fora da Holanda, eu viajava na Holanda, sabe? Eu saía pra conhecer alguma coisa. Enfim, eu tive muitas oportunidades de viajar. Eu trabalhava um pouco menos, minhas sextas-feiras eram free. Eram off, né? Então, tipo, eu tinha liberdade de viajar muito. Aqui é muito fácil de viajar, tem trem pra tudo quanto é que é canto, tem aeroporto, tem passagem low cost, né? Enfim, tem muita coisa. E assim, com essa relação de cultura holandesa e americana são completamente diferentes, né? Mas é muito do que você gosta. Eu não consigo te dizer o que eu gosto mais da cultura americana ou da cultura holandesa. Eu gosto muito das duas. Eu acho que meio que elas se completam no meu coração brasileiro, sabe? Porque aqui você tem todas aquelas coisas tradicionais, aqueles prédios antigos, aqueles castelos, aquela coisa linda. E você vai nos Estados Unidos, aquela coisa completamente nova, uma cultura cheia de vontade de crescer, sabe? De dominar o mundo, assim, capitalista até a alma. Então, eu não sei, assim, elas meio que se completam no meu coração. Eu não posso te dizer o que é bom, o que é melhor, porque depende muito de cada um, depende muito da pessoa, né? O que você gosta. Só que o que eu digo com relação à viagem, na Holanda você tem muito mais, né, mais possibilidade de viajar e de conhecer lugares completamente diferentes do que nos Estados Unidos. Isso sim, não podemos negar, né, gente? E eu amei meus 2 anos, eu amei minhas 2 famílias, eu amei meu programa nos 2 lugares. Eu não tenho como te comparar, foram muito, assim, extremos, sabe? A família que eu morava nos Estados Unidos, eles eram ricos, eles tinham tudo que eles queriam. A família que eu morava aqui na Holanda, eles eram, tipo, médicos, saíram pra desbravar o mundo com bastante. Então eles eram meio hippies, assim, meu estilo de vida, sabe? Tipo, tranquilão. Então, é muito difícil a gente conseguir comparar os dois. Sem contar que quando eu fui para os Estados Unidos eu tinha 18 anos, ou 19 anos, e aqui eu já vim com 25. Pra mim, por exemplo, vindo um pouco mais velha, foi complicado arranjar amizade com au pair, porque as meninas já eram mais novas, daí eu fui começar a ficar mais amiga das meninas
Mais pra frente que eu conheci também umas meninas que já tinham 23, 24 anos, que, né, se igualavam um pouco mais com a minha idade. Mas de uma forma geral, as au pairs são sempre nessa idade, 20, 21. E aí quando você já vem com 25 pra 26, você já sente essa diferença de idade um pouco. Mas enfim, isso nunca foi um problema, eu sempre me dei super bem com as meninas. Amo minhas amigas aqui que eu fiz nos Estados Unidos, na Holanda também. Tenho muito contato, as meninas que eu conheci nos Estados Unidos também, tipo, são até hoje pra sempre, a gente se fala sempre, tipo, diariamente, até depois de 10 anos. Comparar os dois intercâmbios é muito complicado, é muito assim, do que você tem vontade, qual é o seu foco. Seu foco é aprender inglês, então vai pra um lugar que fale inglês. Seu foco é viajar, conhecer o mundo e aprender o inglês também, assim, de quebra, então vem pra cá. Mas foca no seu sonho e vai atrás do que ele, né, vai te levar. Pra mim, morar fora, na época, era ir pros Estados Unidos. Eu não tinha vontade nenhuma de vir pra Europa. Acabei vindo porque eu não tive opção mesmo. Mas eu, hoje em dia, moro aqui na Holanda, feliz e contente da vida e amo os dois. Muito importante isso, você focar no que você quer. Se é morar nos Estados Unidos, então vai, procura, sabe? Estuda, procura as possibilidades. E pra você ir mesmo e aprender o seu inglês e viver sua vida americana, seu sonho americano por um ano. Se seu sonho é viajar o mundo e fazer um estilão e conhecer mesmo e viver feliz da vida, vem pra Holanda que vai dar tudo certo. Agora, os dois, você tem que saber que, claro, vai ter problema, que vai ter família chata, que vai ter milhões de coisas que podem dar errado, mas eu sempre falava quando eu trabalhava na CI, 80% do intercâmbio tá aqui, tá na sua cabeça, tá na forma que você vai aberto pra adquirir as novas experiências. Os outros 20% são de coisas que você não pode mudar. É de família ruim, é de, sei lá, de qualquer coisa, de pessoas que não te tratam bem, que são coisas que você não pode mudar. Mas os outros 80% estão aqui dentro, sabe? Se você criar os seus problemas, se você criar os seus monstros, você nunca vai conseguir se divertir e ter o melhor intercâmbio da sua vida. Sabe? É tudo aqui dentro, gente, não se esqueçam. E boa sorte, se vocês resolverem ir para os Estados Unidos, me falam o que vocês acharam. E se vocês se vocês já foram para os Estados Unidos, me falam o que vocês acharam. E aqui com a Holanda também, se vocês tiverem essa comparaçãozinha, me deixa saber. Valeu! Obrigada e não se esqueça de dar like, hein?